Boa tarde, boa tarde. Algumas falhinhas técnicas, quem faz ao vivo é assim mesmo, para variar. Empresário, como proteger o patrimônio e a holding familiar. Boa tarde, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pod Holding, o seu canal de educação patrimonial a serviço da prestação de informações às famílias brasileiras e de como proteger e perpetuar o patrimônio. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, venha sempre participar e se informar. E também deixe suas dúvidas aqui nos comentários, que eu as sempre responderei. Hoje vamos falar sobre empresários, como proteger o patrimônio e a holding familiar. Meus clientes sempre me perguntam, doutora Cíntia, por que constituir uma holding familiar? O quanto isso será importante para mim, para eu proteger o meu patrimônio? Muitos dos nossos clientes chegam ao escritório buscando a holding familiar. Primeiro, para evitar o inventário, porque vocês sabem que o inventário é muito caro, moroso e a pior coisa na vida dos herdeiros, não é mesmo? Outro fato é a exclusividade ali para os empresários pagar menos impostos. Esse é o nosso grande objetivo da nossa conversa hoje. E sim, a ferramenta da holding familiar é poderosíssima para evitar o inventário e também pagar menos impostos sobre a locação e sobre a forma de doar as cotas empresariais aos filhos. Esses objetivos buscados pelos clientes do escritório e por mim aplicados geram a eles um enorme benefício econômico imediato e também uma grande redução de pagamento de imposto. No caso da locação, gera para o cliente uma receita maior. Ele passa a ganhar mais. Não é economizar, é ganhar mais. Quando eu falo para vocês proteger o patrimônio, a gente fala principalmente sobre risco, que é aquela história do é arriscado, mas sei lá, eu vou fazer direitinho e não vai acontecer comigo. Ninguém tem controle do futuro. Nós vivemos num estado em que a insegurança é a regra. E veja agora como está o Brasil, com aumento de impostos, de toda a ordem, aquela discussão grande do aumento do IOF, não é mesmo? Reforma tributária, aumento sobre o imposto da herança. O mundo está passando por uma grande revolta, guerras, aumento de tudo, gasolina, alimentos, chuvas, enchentes. Então, principalmente, empreender agora ficou muito mais difícil. Agora, para você, direcionado aos empresários, que por natureza sempre tem uma situação de risco, não é mesmo? E esse risco no Brasil ainda é maior, porque o empresário paga com o próprio patrimônio constituído anteriormente à formação da empresa. Não só empresário, o produtor rural também, o profissional liberal, o médico, o engenheiro, o advogado. Então, veja, eu estou falando um exemplo: um médico sofrer uma ação trabalhista pelo exercício da profissão. Eu estou falando da possibilidade dele de ter algum revés econômico. Por exemplo, uma paciente querer processá-lo, coisas assim. Ele pode pagar muito caro com o próprio patrimônio. E não será com o patrimônio que ele constituiu a partir do exercício profissional
dessa atividade econômica. Ele vai ser obrigado a pagar também com patrimônio que ele já tinha antes de abrir o consultório ou abrir um profissional abrir a própria empresa, um empresário abrir o seu posto de gasolina, a sua padaria, sua rede de farmácias, entendem? Ele vai pagar com o patrimônio que ele já tinha antes. Vejam que absurdo, não é mesmo? Alessandra, boa tarde. Boa tarde, Marinalva. Vocês conseguem perceber o quanto isso é totalmente despropositado? Boa tarde, doutora Fabiano Parro, que honra tê-la aqui também, junto com doutora Alessandra, doutora Marinalva. Eu, na minha opinião, e acredito que para vocês, empresários, é um absurdo, é uma coisa despropositada mesmo. Vejam só essa história. O Carlos Eduardo é um cliente aqui do escritório. Ele foi funcionário de uma empresa e tinha um excelente trabalho. Ele trabalhou de sol a sol. Foi ganhando dinheiro e comprou alguns imóveis, e principalmente uma casa na praia. Ele comprou esses imóveis, estavam todos quitados, e ele não devia nada a ninguém. Depois que ele adquiriu esses imóveis, ele saiu da empresa. Ele decidiu morar na casa da praia, o grande sonho dele, e também empreender. Claro, não ia ficar, né, sem atividade nenhuma, uma pessoa que trabalhou muito a vida inteira. Então, ele decidiu abrir um posto de gasolina. Isso tudo 10 anos da compra dos imóveis, certo? Ele resolveu fazer isso tudo depois que ele já tinha adquirido esses imóveis, 10 anos após a compra desses imóveis. E ele começou a tocar o posto de gasolina, começou a trabalhar no posto, não devendo nada a ninguém, todos os impostos pagos, tudo direitinho, tudo pago, tudo funcionando, os funcionários pagos, uma grande maravilha. Aí veio um belo dia, uma crise econômica. E sabe qual? A pandemia. Não é porque ele tinha posto de gasolina que as pessoas precisavam de combustível para ir para lá e para cá, para se locomoverem. O problema é que teve uma receita muito menor e drástica. Ele não aguentou. Aí veio uma avalanche de problemas, o posto começou a ter dívidas, e ele não conseguiu pagar todas as dívidas. E o posto de gasolina quebrou. Nossa Senhora! Foi uma fase terrível. E o que acontece? Não faz sentido nenhum que a casa dele, que foi comprada há anos antes da atividade empresarial do posto de gasolina, muito antes, muitos anos antes, que foi paga com o fruto do trabalho dele lá atrás, venham a ser objeto de penhora, de pagamento das dívidas desse posto de gasolina. Ou seja, aquela atividade empresarial que ele abriu não ajudou em nada a ganhar mais e adquirir aquela casa que ele já tinha comprado. Então, aquela casa não foi comprada com os frutos desse posto de gasolina. Mas, no entanto, como ele teve esse revés financeiro e deixou de pagar alguns impostos, ele não conseguiu pagar e teve aquela casa penhorada. Ele não ganhou mais dinheiro por ter deixado de pagar os direitos trabalhistas. Não, não, não. Aquela atividade empresarial, na verdade, ele deixou de lucrar, ele deixou de ganhar. No entanto, as dívidas atingiram aquele patrimônio que ele tinha lá atrás,
construído com muito esforço. Então, é inimaginável que essa casa dele deva satisfazer uma dívida tributária, uma dívida trabalhista. E isso é assim no Brasil. É assim que funciona no Brasil. É um absurdo, é horroroso. Chega a ser um descalabro no nosso ordenamento jurídico. Então, é péssimo empreender num país que você corre esse risco, perder o seu patrimônio pessoal em prol da sua atividade econômica. Vocês percebem? Conseguem entender? Digam aí para mim no chat. Por isso, eu sempre digo, ser empresário, para ele começar a empreender, ele devia receber antes uma certidão de quitação. Sabe? Você está quitado com todos os seus impostos, então tudo aquilo que você adquiriu antes nunca vai ser atingido por uma nova atividade empresarial que você vier a exercer. Só que no Brasil, infelizmente, não tem a expedição desse documento, entre aspas, você não deve nada. Deveria ser um documento assim: se você não deve nada, tudo que você tem será inatingível, seguro, protegido daqui para frente. Mas, infelizmente, aqui no Brasil não é assim. A pessoa que mais paga iluminação no país, que mais paga a polícia nesse país, que mais paga parlamentares, o exército, juízes, quem mais paga nesse país é o empresário. E é o que mais sofre esse tipo de violência jurídica. Vocês conseguem entender a situação do meu cliente, do Carlos Eduardo? Ou seja, ele teve todo o patrimônio adquirido anteriormente em total risco, por conta de uma nova atividade que ele empreendeu. E tem outra situação. Se o Carlos Eduardo tivesse formatado a sua holding familiar, isso não teria acontecido com ele. Ou seja, todo empresário no Brasil que consegue fazer um planejamento patrimonial eficaz não sofre esse tipo de problema. E a lei brasileira protege o empresário totalmente desses riscos empresariais por meio de uma lei que foi formatada, foi caracterizada, foi feita em 1972. É uma lei que existe desde 1976, desculpe. Ela nasceu em 1976, protegendo os empresários. Mas se a grande maioria dos empresários não tem conhecimento desta lei, que possa aplicar em seu favor, em seu benefício, ele está sempre em risco. Ele fica sempre nesse ambiente inóspito que tem para o empresário, essa grande dor, que é possível, na verdade, ser resolvida por meio da holding familiar, do sistema da holding familiar. Por isso, eu sempre digo: quem tem mais a perder, jamais perdeu. Eu vou compartilhar aqui agora com vocês um slide que eu tenho e vocês vão ver exatamente como funciona essa situação. Quem jamais a perdeu, quem tem mais a perder, jamais perdeu. É assim que funciona, porque são pessoas que têm uma grande experiência de vida. E quem são essas pessoas? Por exemplo, Norberto Odebrecht, o dono da construtora Norberto Odebrecht, já falecido, e que já livrou a sua família, como dissemos no início dessa live, evitando o inventário, que é um caos, é um grande prejuízo que os herdeiros terão futuramente,
que se tivesse tido o inventário dele, a família teria pago 1.120.000.000 de reais. Isso não aconteceu, porque esse é o exemplo de um empresário experiente, o empresário que sempre teve um profissional à sua disposição, que mostrou os riscos de não fazer um sistema de holding familiar. Também o Antônio Hermílio de Moraes, nosso grande empreendedor, que se tivesse sido feito o inventário, os herdeiros teriam pago 1.240.000.000. Desculpem, aqui ficou errado a escrita. E também o Roberto Marinho, que se tivesse deixado a fortuna assim totalmente exposta, os herdeiros teriam pago 2.400.000.000 de reais. É assim que devemos evitar, utilizando o exemplo desses grandes empresários. É assim que devemos fazer. Já fazer um planejamento patrimonial adequado, protegendo o nosso patrimônio e os nossos herdeiros. É assim que deve se fazer. O empresário, ele consegue organizar o patrimônio da família dessa maneira, que ele possa exercer essa atividade como empresário numa boa, tendo o patrimônio dele todo alocado numa instituição, que é o sistema de holding familiar, e não em nome da pessoa física, nem no próprio CPF. É aquela que está vinculada ao negócio. Você tem de separar todos os negócios da família e todo o patrimônio familiar, para não ter essa confusão patrimonial e ter um enorme prejuízo. Ou, em alguns casos, que, como eu faço aqui no escritório, é criar uma instituição e, em paralelo, criar uma outra instituição gestora de negócios. E isso é lindo, porque você afasta completamente os riscos daquela atividade econômica sobre esse patrimônio que você constituiu ao longo da sua vida com muito esforço e com muito trabalho, não é mesmo? E mais ainda, enquanto você for formando patrimônio, tudo que estiver quitado, independentemente do Estado não te dar essa quitação enquanto tudo estiver quitado, você vai colocando dentro dessa outra caixa de entrada, colocando tudo lá seguro, na outra caixa, num cofre familiar. E se um dia essa parte dessa atividade que você utiliza ali todo dia, que você trabalha, quebrar, aquele outro lado do cofre do patrimônio que você constituiu estará totalmente salvo, não misturando atividade empresarial com cofre, com patrimônio familiar, que você vai proteger dentro de um cofre, separando. Esse sistema aqui que eu estou dizendo para vocês é o sistema de holding familiar. E tudo vai estar literalmente salvo, porque foi feito de uma forma adequada, totalmente lícita, calcada nessa lei de 1976, feita com todas as precauções, as cláusulas de proteção. Por exemplo, se o seu herdeiro falecer primeiro que você, Deus me livre, mas tive casos aqui no escritório que isso aconteceu, você tem uma cláusula de reversão, que tudo que você já doar no papel, burocraticamente, doação de cotas empresariais, não de patrimônio, de cotas, porque o patrimônio você vai ficar no comando de tudo, até o dia que você não estiver aqui. Esse herdeiro, caso ele venha a falecer primeiro, todas as cotas e o poder dessas cotas que você já tinha doado a ele, volta para você. Então, você continua
no total comando da empresa, do patrimônio que você adquiriu ao longo da sua vida. Você vai ficar com a chave desse cofre, no comando total, no papel, na gestão, na administração, na compra e venda, no direito de votos. Permanentemente você vai ficar nesse comando. E os seus herdeiros só tomarão esse comando da empresa futuramente, quando você não mais estiver aqui. Percebem? Então, tudo é feito dentro da lei, com essas cláusulas de proteção, de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade, independentemente do regime de casamento do seu herdeiro. Não importa também se você estiver em processo de divórcio, você e o seu cônjuge, vocês já farão um acordo de sócios bem firme e forte, que não vai nem te prejudicar, nem o seu cônjuge e muito menos os filhos em comum. Então, tudo isso precisa ser feito por um especialista que entenda muito bem do assunto, um especialista que, por favor, seja bem especialista mesmo na área do direito de família e das sucessões e planejamento patrimonial. Porque muitos colegas que são especialistas em direito societário e direito tributário, se não souberem o direito de família e das sucessões, não conseguem fazer aquela parte de proteção aos herdeiros. Porque você tem que entender de regime de bens, de direito das sucessões. Então, enquanto você é casado, ou se você quiser se divorciar, é um tipo de entendimento. O outro entendimento é o direito das sucessões, que é aquela parte que você já faz tudo direcionado aos herdeiros, mas você ficando no comando já é parte do direito societário e o direito empresarial. Então, fazer uma holding familiar, um planejamento patrimonial, você precisa ser expert em direito de família e das sucessões e ter todas as noções do direito societário e empresarial, para que você possa montar esse acordo de sócios, para que você tenha uma excelente gestão com ou sem o seu cônjuge. Você vai administrar de uma forma segura, com punho, todos os seus bens e todos os seus negócios. Então, precisa saber fazer esse planejamento patrimonial, sem te dar qualquer risco, sem qualquer risco ao cliente. Por isso, precisa ter cautela, precisa ter conhecimento. Então, você que é empresário, foque nisso. Esse é um grande caminho para você. Dê o primeiro passo, executando o planejamento patrimonial por meio de um sistema de holding familiar. E faça logo, porque o imposto sobre herança vai aumentar por conta da reforma tributária. A alíquota vai aumentar, a alíquota ela vai de pouquinho em pouquinho e eles vão dar o máximo aumento que puderem, porque o governo está querendo arrecadar. Vocês estão acompanhando aí a guerra do nosso ministro Haddad no aumento do imposto sobre operações financeiras? Tudo vai aumentar. Os impostos sobre a locação de imóveis, tudo mais ou menos vai chegar a 17,5%. Então, vai sair de 27,5%, não vai chegar a 11%, mas a gente acredita que com o IBS, o CBS, que são ali aqueles impostos que vieram em substituição aos anteriores, vai chegar tudo a 17,5%. Sobre os seus aluguéis, sobre outros impostos e, principalmente, o imposto sobre herança, que já temos as falas e os vídeos da ministra Simone Tebet já falando em 30%. Já mostrei aqui nos vários vídeos anteriores a este o depoimento dela. Então, os impostos vão aumentar, principalmente neste ano de 2025. Portanto, dê o primeiro passo, inicie o seu
planejamento patrimonial familiar por meio de uma holding familiar. Você vai estar totalmente seguro, tranquilo, na santa paz, e você vai continuar a empreender empreendendo em tudo naquilo que você quiser. Você vai ter segurança. Os seus imóveis estarão totalmente seguros, a sua aplicação financeira, todo tipo de bem que você tenha, que tenha valor. Segure isso, salve isso. E principalmente o mais importante, a sua família. A perpetuação dos seus imóveis para suas próximas gerações e a família. Quero agradecer aqui a presença do Antônio, Marinalva Alessandra, doutora Fabiana. Muito obrigada pela presença. Quarta-feira que vem estaremos juntinhos aqui novamente com novos temas, sempre tentando trazer a vocês a melhor informação. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo empresário. Fiquem com Deus, um beijão e até a semana que vem. Até!